Óbvio que eu não podia deixar de falar dos anfíbios, os queridinhos da prof, né? Eles são bioindicadores. Então, além de todas as características que eu falo da importância desses organismos, eles também podem ser utilizados como bioindicadores. Mas por que eles podem ser utilizados como bioindicadores? Primeiro, porque eles são extremamente vulneráveis às alterações do ambiente. Qualquer coisa que acontece no ambiente, eles sentem. Por quê? Eles têm um ciclo de vida aí muito, a gente poderia falar que é como se fosse uma vida trifásica, né? Eles têm ovos, eles têm larvas, pelo menos a maioria, né, das espécies tem larvas, e tem os adultos. As larvas e os ovos ficam no ambiente aquático, os adultos no ambiente terrestre. Ou seja, qualquer alteração que eu tenho, ou no ambiente aquático, ou no ambiente terrestre, vai interferir no desenvolvimento desses organismos. Então, se esses organismos não estão conseguindo se desenvolver numa determinada área, possivelmente aquela área tem baixa qualidade ambiental. Ainda, né, esses organismos têm a pele fina, pessoal, e os ovos não têm casca. Então, o que acontece? Qualquer alteração no ambiente onde eles estão, no caso dos ovos, que ficam principalmente no ambiente aquático, né, e a pele fina, que é dos adultos, que principalmente está no ambiente terrestre, se eu tenho uma alteração nas substâncias que compõem o ar ali, se eu tenho uma alteração nas substâncias que compõem a água, esses organismos são os primeiros a sentir, porque é muito fácil eles absorverem isso, né? O grau de intoxicação desses organismos é muito maior do que, por exemplo, o nosso, porque a nossa pele não vai passar ali uma substância tóxica tão rapidamente como no caso dos anfíbios. Esses organismos também, muitas espécies, principalmente quando a gente pensa na fase larval, eles têm um comportamento de ficar em cardumes. Por exemplo, se você pega lá o sapo cururu. Já viram os girinos de sapo cururu? Que fica tudo juntinho, assim, um monte pretinho, tudo junto? Aquilo lá é um comportamento de cardume, eles ficam todos unidos. O que acontece se um pega uma doença? Todos pegam a doença, porque eles são todos unidos. Né? Isso é comum quando você faz, né, tenta ali, vou pegar uns aqui para cuidar, né? E aí um morreu, morre todos. É muito fácil um passar a doença para o outro. Ainda, a história de vida deles, pessoal, possibilitou que, ao longo aí de toda uma história evolutiva, eles tivessem uma alimentação, no caso dos adultos, baseada em insetos, mas os girinos, principalmente em vegetação. Eles são mais herbívoros, principalmente, não são todos, né? Mas essa forma de alimentar deles pode fazer com que eles consigam o quê? Absorver substâncias tóxicas do ambiente. E como eles absorvem as substâncias tóxicas não vão ficar somente neles. Qualquer outro organismo que se alimenta deles também pega essas substâncias tóxicas. Então, nesse caso, nós temos o que é chamado, que eu coloquei aqui, de biomagnificação. As substâncias tóxicas que estavam lá no girino pode passar ali depois para um peixe. Do peixe pode passar até para o ser humano. E a concentração disso daí vai aumentando ao longo da cadeia alimentar. Então, é muito fácil, de acordo com essa sensibilidade, a gente perceber que o ambiente alterou ou não. Usando exatamente os anfíbios.